Solene Vigília Pascal. Alguns padres disseram que esta liturgia, na qual celebramos a ressurreição de Jesus, é a mãe de todas as liturgias. Tem 4 partes: a parte da liturgia da luz, a liturgia da palavra, muito ampla nesta noite, a liturgia da água e a liturgia eucarística. Eu, nesta ocasião, de forma especial, vou referir-me a uma peça litúrgica que é uma verdadeira joia, e é o famoso pregão pascal, Exulti. É proclamado, está inserido no final da primeira parte da liturgia, a liturgia da luz. Do fogo já foi aceso o círio pascal. Do círio pascal foram acesas as velas dos presentes. E quando o círio pascal é colocado e incensado, proclama-se este pregão pascal, esta peça litúrgica, que leio e comento muito brevemente. Exultem por fim os coros dos anjos, exultem as hierarquias do céu, e pela vitória de um rei tão poderoso, que as trombetas anunciem a salvação. Alegre-se também a terra inundada de tanta claridade, e que, radiante com o fulgor do Rei eterno, se sinta livre da treva que cobria o orbe inteiro. Alegre-se também a nossa Mãe Igreja, revestida de luz tão brilhante. Ressoe este templo com as aclamações do povo. Porque Ele pagou por nós ao Pai Eterno a dívida de Adão, e, derramando o seu sangue, cancelou com misericórdia o débito do antigo pecado. Porque estas são as festas da Páscoa, nas quais se imola o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que tiraste do Egito os israelitas, nossos pais, e os fizeste passar o mar vermelho a pé enxuto. Esta é a noite em que a coluna de fogo iluminou as trevas do pecado. Esta é a noite em que por toda a terra aqueles que confessam a sua fé em Cristo são arrancados dos vícios do mundo e da escuridão do pecado. São restituídos à graça e são agregados aos santos. Esta é a noite em que, quebradas as cadeias da morte, Cristo sobe vitorioso do abismo. De que nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados? Que admirável benefício do teu amor por nós! Que incomparável ternura e caridade! Para resgatar o escravo, entregaste o filho. Necessário foi o pecado de Adão, que foi apagado pela morte de Cristo. Feliz a culpa que mereceu tal Redentor. Que noite tão ditosa! Só ela conheceu o momento em que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Esta é a noite da qual estava escrito: será a noite clara como o dia, a noite iluminada pela minha alegria. E assim, esta noite santa afugenta os pecados, lava as culpas, devolve a inocência aos caídos, a alegria aos tristes, expulsa o ódio, traz a concórdia, submete os poderosos. Nesta noite de graça, aceita, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor. E a Santa Igreja te oferece por meio dos seus ministros, na solene oferta deste círio feito com cera de abelhas. Já sabemos o que anuncia esta coluna de fogo, ardendo em chama viva para a glória de Deus. E embora distribua a sua luz, não diminui ao reparti-la, porque se alimenta desta cera derretida, e a abelha fecunda elaborou para fazer desta lâmpada preciosa. Que noite tão ditosa, em que se une o céu com a terra, o humano e o divino. Pedimos-te, Senhor, que este círio, consagrado ao teu nome, arda sem se apagar para destruir a escuridão desta noite, e como oferta agradável se una às luzes do céu. Que a estrela da manhã o encontre aceso, essa estrela que não conhece o caso e é Cristo, teu Filho ressuscitado, que ao sair do sepulcro brilha sereno para o género humano. Vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Uma peça litúrgica maravilhosa, digna de ser profundamente meditada. Em alguns lugares canta-se com uma beleza incrível. Vou fixar-me apenas em 3 das expressões. Talvez a mais conhecida: feliz a culpa que mereceu tão grande Redentor. Oh, Félix culpa. Esta é sem dúvida a expressão mais audaz de todo o pregão.
que obviamente não está a glorificar o pecado, mas a proclamar algo muito mais profundo, que Deus é tão poderoso, que é capaz de tirar bem até do mal, do pecado. A queda de Adão não tem a última palavra, o decisivo é a redenção de Jesus Cristo. Com Santo Agostinho de Hipona, dizemos que Deus julgou melhor permitir o mal para dele tirar o bem. Para tirar um bem maior, perdão, do que impedir o mal. Repito a expressão, Deus julgou melhor permitir o mal para dele tirar um bem do que impedir o mal. Esse foi o desígnio de Deus, e isto tem aplicações para a nossa vida. Não há história quebrada que Deus não possa redimir. É verdade que a Páscoa não nega o pecado, mas supera-o com superabundância de graça. Ou seja, repito, feliz a culpa que mereceu tal Redentor. Segunda expressão, esta é a noite em que, quebradas as cadeias da morte, Cristo sobe vitorioso do abismo. Ruptura das cadeias, isto é, Cristo não só ressuscita, mas fala libertando outros que estão presos pelas cadeias. Não é uma vitória privada, é uma vitória universal. Rompe as cadeias do pecado, destrói o poder da morte, abre um caminho onde antes não o havia. É a descida aos infernos, na qual Jesus liberta as almas. Descida ao lugar dos mortos, dizemos no credo. Terceira expressão. O santo mistério desta noite afugenta os pecados, lava as culpas, devolve a inocência. Ou seja, esta é a noite que transforma o homem. Não se trata apenas do que acontece a Cristo, mas do que nos acontece a nós graças à sua ressurreição. A Páscoa tem efeitos reais de perdão, purificação, restauração. Isto recorda-nos os sacramentos. O batismo que nos regenera, o sacramento do perdão dos pecados. Aquela expressão que tantas vezes vos disse. O coração não é de quem o quebrou, é de quem o restaurou. O coração é de Cristo, porque Ele, com a sua ressurreição, nos restaurou. Portanto, exultemos, feliz noite, feliz Páscoa da ressurreição a todos vós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.